Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Noélia Rodrigues, sou educadora popular e faço parte do Coletivo de Educação Popular e Libertária, o CEPL. A gente está, né, nessa maratona de papo reto, né, são vários encontros que a gente tem feito, esse é de número 18, e a gente vai até o número 20, né, então a gente tem mais 2 encontros ainda. Todas as segundas e quintas à noite, né, a gente se reúne para conversar, para bater papo, para fazer uma roda de conversa virtual. E para a gente isso é muito bacana, né, porque existe, na verdade, a troca. Né? Ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém sabe menos do que ninguém. Né? Nós trocamos saberes. Então, por isso que a gente está aqui. Né, já falamos sobre saúde física e mental, sobre educação, sobre política, sobre o beabá, né, o que é o fascismo, o anarquismo, o comunismo. Vamos falar na quinta-feira, agora, dia 25, sobre religiões e fascismo. E, para terminar, no dia 29, a gente vai falar sobre pedagogias libertárias e educação popular. E o mais interessante, né, porque a gente tem um canal no YouTube, então amanhã, né, sempre no dia seguinte, fica disponível, e o nosso material tem sido usado para ditas aulas virtuais. Então, fugindo daquele conteudismo, né, o nosso material dos Papo Reto tem ido, né, para pré-vestibulares comunitários, populares e sociais, o pessoal da EJA também tem utilizado. Isso tem sido muito gratificante para a gente. Então, amanhã já está no YouTube, nosso canal está lá, o CEPL, Coletivo de Educação Popular e Libertária. Facebook, .com/CEPL, também vocês podem curtir e ficar por dentro das nossas próximas empreitadas, tá certo? Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre aquilo que a gente tem passado, né? Há mais de um ano a gente tem passado por um governo que é destruidor de direitos, né? A gente tem visto isso. Isso não é mentira, isso não é fake news, a gente não trabalha com fake news, né? Então, na verdade, o que a gente tem visto é um circo de horrores que a cada dia piora, né? Quando você pensa que não chegou a um limite, né? Esse desgoverno fica mais ainda desgovernado, né? Os últimos acontecimentos foram, agora o secretário de Cultura é o ator, né, das novelas globais, Mário Frias, né? Agora a gente tem também pegaram Queiroz, né? Então, assim, são 2 dos últimos acontecimentos bizarros. E a gente está aqui para falar hoje, né, mal do Inominável e da sua corja, né? De uma corja criminosa, né? Que faz parte do crime organizado no Brasil e está aí para poder mandar e desmandar, né? Colocar o que não está a favor vira inimigo mortal, então aparece um infarto, o outro com não sei mais o que, quer dizer, você vai morrendo, parece até quem será a próxima vítima, né? Então, assim, a gente vive um cenário de horrores dentro de um desgoverno de Bolsonaro e sua família. Então, a gente está aqui para debater, para conversar com vocês, e eu queria saber a opinião de vocês para a gente poder iniciar essa troca. Então, nosso bate-papo é esse. Quem começa? Valéria, Marta, Tiago. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Hoje eu entrei para participar como ouvinte mais, porque eu não conhecia, eu recebi esse convite através de uma amiga, sou do Rio Grande do Sul, sou assistente social. Que bacana. Hoje trabalho com educação, já trabalhei com saúde mental, então a gente está trabalhando diretamente com a população que mais tem sofrido com esse desgoverno e com todas essas violações de direitos que têm acontecido, né? Então, quando eu vi que era para falar mal do ser, eu resolvi participar até como ouvinte, porque é um assunto que me interessa. E o que você tem visto, Marta, enquanto assistente social, né? Essa diluição que a gente tem visto dentro da educação, né? A diluição, né? De direitos já adquiridos. Você viu a saída do Von Traub agora? Ele tirou, né, da pós-graduação as cotas, né? Então eu estou saindo, mas também vou deixar aqui, vou canetar, né,
a perda do direito. Então, quando a gente fala assim, não, avançamos, já conseguimos e não pode mudar. Não, pode mudar, né? Basta vir um outro governo e mudar tudo. Porque, na verdade, a gente não tem políticas de Estado, né? A gente tem políticas de governo. E isso é muito sério. Quando você não cria uma política sólida, né, qualquer governo que vir pode mudar completamente tudo aquilo que já se avançou em termos de direitos sociais, né, direitos de cidadania. E você, como é que tem visto isso, Marta, aí no Rio Grande do Sul? Que bom essa conexão, né, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, né, o Val, Parque da Cidade, o Rocinha, onde a gente mora, Thiago também é meu vizinho, faz parte do coletivo também, e a Marta falando do Rio Grande do Sul. Como é que tem sido essa experiência aí? Acredito que bem ruim, mas conta um pouco pra gente. Eu trabalho num município com 30 mil habitantes, então é um município muito pequeno, né? A gente percebe no município o desgoverno no mesmo sentido, porque aqui no município que eu trabalho, o partido que lidera é apoiador do Bolsonaro, né? É a legítima bancada BBB que existe aqui, é bala, boi e bíblia, então a gente está sofrendo muito. A gente percebe uma distorção total dos direitos e das garantias, parece que está todo mundo sem saber o que fazer, assim. Então, a gente também fica... Hoje voltamos a trabalhar, então, nós estávamos afastados, retornamos hoje, porque nós temos um serviço que é ligado à Secretaria da Educação para atender os alunos das escolas, né? Então, eu estou fazendo visita domiciliar e tal, mesmo que os colegas não estejam, mas a gente percebe, assim, que não se tem uma linha para seguir na hora de dar o nosso norte para que a gente possa trabalhar, né? Então, tudo que está sendo destruído lá em cima está refletindo nos municípios, principalmente município pequeno. A gente está vendo desemprego, aqui é um município que tinha muitas indústrias de calçados, fecharam várias fábricas, né? As pessoas não estão conseguindo receber os benefícios, as pessoas não estão recebendo nenhum tipo de ajuda, de auxílio, o município também não está fazendo isso, né? O município cortou, inclusive, a compra de cestas básicas para auxílio alimentação. Então, a gente está sobrevivendo com doações para poder entregar para as pessoas. Então, está bem, bem difícil, assim, a situação. Fazia muito tempo que eu não via algo tão terrível acontecendo. Já vão para 15 anos que eu sou assistente social e agora parece que a fome está voltando, a miséria está voltando, coisas que a gente já não estava vendo há um bom tempo, né? Então, é bem difícil, assim, lidar com tudo isso que tem acontecido. Eu imagino a calamidade, né? Como você fala, são 30 mil habitantes na cidade que você mora, né? Que você vive, trabalha, quer dizer, era para ser algo muito mais coeso, né? Onde as políticas poderiam chegar com muito mais eficácia, né? Infelizmente, é o contrário. Eu acho que nem ao contrário, eu acho que a gente realmente não está sendo atendido em nenhuma área, nenhuma localidade, seja ela com mais habitantes ou menos habitantes, as cidades estão realmente ficando à deriva, né? O Brasil está ficando à deriva. Exato. Então, assim, esses R$600, né? Ele queria 200, aí depois, quer dizer, a oposição tomou a frente, fez pressão, e aí ele colocou para 600, né? Aceitou os R$600, mas assim, postergando, né? Não vou dar, quer dizer, demorando a sair o dinheiro, as pessoas... Tá pagando. Exatamente, sabe? As pessoas passando necessidade. Você via que era uma filas e filas nas portas das caixas econômicas, sabe? Uma coisa ridícula. Uma humilhação, fazendo isso com as pessoas, fazendo as pessoas ficarem acumuladas ali juntas, né? Naquelas aglomerações, quer dizer, obrigando as pessoas a irem trabalhar. Na verdade, ele queria era isso, né? Então, como hoje as cidades estão voltando, muitas cidades, né, estão voltando, o Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem esse exemplo, né, que o Rio de Janeiro, apesar do aumento da Covid-19, né, do número, hoje
hoje, exatamente hoje, 22/6, mais de 50 mil mortos no Brasil, e as cidades estão voltando a funcionar como se nada tivesse acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, a praia lotada no final de semana, porque fez sol, apesar da gente ter chegado no inverno, né? Fez sol e as pessoas indo fazer exercícios na rua, comemorando aniversário, como se nada estivesse acontecendo. Por quê? Retrato, reflexo de um governo que não pensa, que não faz propaganda para que as pessoas tenham consciência de ficar em casa. O que era o dever do governo? Se fosse realmente o governo que pensasse, não, eu vou pegar, vou fazer uma série de propagandas, né, fazendo com que as pessoas se conscientizem. Se o próprio governo manda sair de casa, fala que é uma gripezinha, a população vai fazer o quê? Não, é verdade, isso é besteira. Aí uns da teoria da conspiração estão querendo nos manipular, estão querendo, eu vou sair de casa mesmo, porque isso é manipulação, gente, e nisso as pessoas estão morrendo, aumentando o número a cada dia, rapaz. Olha, está muito difícil, realmente. Tá muito O governador aqui do estado tentou segurar de todas as maneiras que a população não fosse trabalhar. Apesar de ele ter sido um apoiador na eleição, ele, na pandemia, ele tentou controlar a população e tentou segurar de todas as formas para que se fechasse tudo, né? Mas aí tem aquela pressão de prefeitos, tem a pressão da população, chega num ponto que não tem o que fazer, né? Que eles acabam tendo que abrir mesmo, porque não tem... Aqui as pessoas nem máscara usam, estão levando vida normal, assim, é muito triste ver. É muito terrível. Eu tenho uma amiga em Manaus, a Simone, falou a mesma coisa, que as pessoas lá vivendo como se nada tivesse acontecendo. Vocês viram o caos que foi Manaus, né? A carnificina que foi Manaus, e simplesmente as pessoas saindo sem máscara, os bares lotados, samba, né? Forró, enfim, muito tranquilos. Quer dizer, é reflexo daquilo que a gente está falando, né? Você não tem política de conscientização, você vai fazer com que a população se mate. E o próprio pequeno empresário, né, ele não tem recurso por parte do governo em linha de crédito. Então, o que você faz? Eu tenho que abrir. Se eu não abrir, eu quebro. Né? Esse cara, com toda a necessidade dele, né, muitos deles têm necessidade, sim, né, vão fazer o quê? Vão pressionar para abrir, porque vivem daquilo, sabe? É muito triste o que a gente tem visto. É muita micro, pequena empresa quebrando também, né? A gente passa aqui no Rio de Janeiro, vê uma galera vende-se, aluga-se e já está nesse ritmo, sabe? A gente não sabe daqui para frente como é que vai ficar. Então, tá bem difícil. Bahia também, a Iuna, uma grande companheira nossa, a Iuna Vitória, tem falado sobre isso também em Salvador. Está ficando calamitosa a cidade, sabe? Assim, bem triste o cenário que a gente está vivendo, não só das mortes, né, que isso daí já dispensa qualquer outro comentário e justificativa, mas de uma população empobrecida, né? Uma população que está indo realmente para as ruas para morar, né? Ficar em situação de rua porque não tem condições de pagar aluguel, não tem condições de sobreviver. Então, a gente tem visto, as poucas vezes que eu saio, quando eu tenho que sair, né? Porque, felizmente, onde eu trabalho ainda está fechado, né? A educação ainda está fechada aqui no Rio de Janeiro, mas quando eu saio, eu vejo muita gente na rua, em situação de rua, sabe? As favelas, as pessoas... Isso eu acho muito bacana, né? Porque onde o Estado não atua, né? O nós por nós vem atuar. Isso também é muito importante a gente registrar. Muitos moradores de favelas e periferias se juntaram, fizeram gabinetes de crise, fizeram frentes como o gabinete de crise do Alemão, frentes de ação da Maré, por exemplo, fizeram várias frentes de ações na CDD, aqui na Rocinha, quer dizer, justamente para quê? Para poder chegar onde o Estado não chega, porque senão as pessoas vão morrer de fome, sabe? E continuam as pessoas, a gente vê muita gente, sim, apoiando, somos 70%, ok, mas esses 30% que continuam cegamente apoiando, sabe? O governo está descendo a margem? Está descendo a margem, a gente sabe disso. Ele está chegando numa popularidade incrível. A gente não sabe nem se ele chega até o fim, esperamos que não. Mas ainda esperamos que não, mas ainda assim continua, né?
ele continua ligado às igrejas, né, ao fundamentalismo religioso, que a gente vai falar isso na quinta-feira, e ninguém, simplesmente, a esquerda também não se movimenta para poder levantar uma questão de impeachment, porque já tem motivos de sobra para isso. Então, a gente está esperando acontecer mais o quê? Tá na cara a morte da Marielle, né? O Queiroz preso, daqui a pouco ele vai aparecer morto, né? Porque tomou uma bala que rasgou na garganta e morreu dentro da prisão, né? A gente sabe disso, né? Assim como foi com o Bebiano, e etc. Então, assim, tá bem difícil. Tá bem difícil. E vocês, gente? Tiago, Kátia querida, seja bem-vinda também. Val, bora falar mal dele. Aqui é o espaço para isso. Boa noite, me chamo Tiago Coutinho, né? Faço parte aqui também do CFL, faço parte do movimento sindical, né? Sendo diretor sindical, trabalho na PUC, moro no Parque da Cidade. E é um grande prazer, né, gente, que a gente tem. Um grande prazer, a gente diz assim, mas é um desprazer termos alguém assim para termos esse prazer de falar mal, né? Na verdade, se a gente tivesse tido uma eleição correta, em todos os sentidos, né? Se as fake news não tivessem existido, se a gente tivesse tido um outro presidente, certamente a gente estaria passando por esse momento de uma forma bem diferente, né? Até porque falar de governo Bolsonaro é falar de descaso, né? Falar de abandono, é falar de desrespeito de todas as formas, né? Porque o governo dele, na verdade, não foi mentiroso em momento nenhum na pré-candidatura, né? Na pré-vitória, né? da eleição, porque um cara que também não participou de nenhum debate, né? Proposta zero. Então, quer dizer, tudo isso que a gente está vivendo já era esperado, né? Acontece que a gente teve assim como nos Estados Unidos, essa força absurda das fake news, né? Embora saibamos, e todos saibam, que existe, de fato, o escritório do ódio, né? Do Bolsonaro, enfim, aquele negócio todo, os filhos dele envolvidos, né? Principalmente nesse gabinete e nessa questão da difusão dessas falsas notícias, a gente sabe exatamente em que pé que a gente vai trabalhar nessa pandemia, né? Então, eu digo assim, ter um espaço como esse, onde você possa divulgar suas ideias, falar as opiniões, né, que são opiniões que são tão... quanto a maioria, né, os 70%, você vê, né, de um governo desse, que é de total descaso em todas as áreas. Então, eu queria falar um pouquinho até hoje do Weintraub, né, esse negócio todo. Teve uma postagem que eu estava lendo hoje, assim que ele entrou, onde os próprios fakes falavam sobre ele, né? Agora a gente está perdido, vai estar entrou na educação, a gente vai ter um problema, a gente vai ter um governo de esquerda. Quer dizer, são tantas coisas, são tantas mentiras, que as pessoas nem sabem de fato qual é a verdade. Essas pessoas que não têm o costume de procurar a veracidade das informações, né? De saber, peraí, deixa eu dar uma olhada, né? Recebi isso no WhatsApp, será que isso é real, né? Vou buscar. E aí fica naquela questão, porque antes de Bolsonaro a gente teve a questão do golpe, né? Teve o fortalecimento do golpe por mídias que eram vistas como importantes, como a Globo e todas, né? As empresas que fazem parte desse conjunto Globo, né? De revistas, enfim, impresso, televisiva. Então você já vinha com essa questão, quer dizer, a Globo é mentirosa, a Globo está fortalecendo o golpe, tudo. E aí virou isso tudo, e hoje a gente vê as próprias pessoas que enalteciam a Globo por conta das mentiras que eles forjavam, né, em cima da esquerda, dessa demonização da esquerda, né? Hoje você tem essas mesmas pessoas falando mal da Globo, quer dizer, é uma coisa que você parar para analisar assim é muito difícil da gente entender o porquê que a gente está vivendo novamente na nossa história esse lamentável governo, modo de governar, né? E aí é que entra toda aquela questão que a gente fala e conversa sobre a questão das bases e de não esquecer do que movimenta, né? Todo o país, de todas as formas, inclusive a econômica, o trabalhador, enfim, essa consciência que esse trabalhador tem que ter, essa consciência de classe, aonde que a gente tem que trabalhar, né? Porque muito se fala, muito se estuda,
muito se pesquisa, mas poucos são os que realmente criam meios, criam coletivos como esse, de diálogo, de solução, né? Porque a gente já está cansado de estudo, né? Não que não seja necessário, obviamente, isso é uma área importantíssima, até para que a gente possa partir para outros meios, né, de ação. Mas o problema é que a questão academicista, principalmente, essas questões dos grupos que são criados, eles não deixam de sair dali daquelas rodinhas que dizem apenas para eles mesmos, né? Então, a gente teve uma grande massa de gente votando no Bolsonaro por acreditar em mentiras que eles sabiam, na verdade, no sentido, o cara que é trabalhador, ele sabe que ele é massacrado pelo patrão. Ele sabe de várias formas as necessidades que ele passa, de várias maneiras, né? De alguma forma, eles conseguiram apagar, né, com todas essas mentiras, obviamente, todo um progresso que a gente vinha fazendo nesse tempo todo, né? A Marta falou essa questão, há tanto tempo que a gente não vê, né, isso acontecer, a gente voltando para o mapa da miséria, da fome, aquele negócio todo. Quer dizer, é uma consequência de um governo que é totalmente diferente do governo que a gente tinha, né? A gente não está aqui para defender, dizer, porque é 100% correta, porque o governo da esquerda fez tudo o que tinha que fazer. Não, deixou de fazer muita coisa, deixou de discutir muita coisa, mas é inegável a projeção que o país teve em todas as áreas com os investimentos que a esquerda fez nesse período todo que esteve aí, né? Enquanto conseguiu governar, né? A Dilma caiu no começo do segundo mandato, né? E gerou tudo isso, inclusive um Bolsonaro, que é o fruto, com certeza, de todo esse bolo de falta de informação, de falta de informação. Até, eu hoje sou diretor sindical, né, da pessoal da SAI RJ, aquela galera do ensino particular, no meu caso, mais específico da PUC. A gente vê o trabalhador que sempre teve chance, o trabalhador que viu a universidade, no caso da PUC principalmente, que teve muito investimento, né, crescer e ter oportunidade e aumentar, de várias formas, a qualidade da vida desse trabalhador. E ele, mesmo assim, no final, ele caiu nessa falácia e também acusou o governo e foi contra. E hoje a gente está vivendo isso, né, o desemprego, que já vinha acontecendo antes, né, da pandemia acontecer. A gente já estava com isso, e isso, na verdade, é um grande motivo pelo qual ele faz ele protege esse descaso, né, quanto ao perigo que o coronavírus tem, e visto e provado em todas as nações que tem acontecido, e a gente tem acompanhado isso de perto também aqui, né, no Rio. Nós temos mais de 50 mil mortes, né, agora, comprovado essa semana, saiu. Quer dizer, isso é uma coisa intencional, porque ele já não tem projeto de governo, ele não sabe o que ele está fazendo. O projeto dele, na verdade, é de proteção familiar e de proteção dos esquemas que ele sempre teve nesses 20 e tantos anos, 30 anos que ele tem de vida pública, né, que deveria governar, deveria proteger, como ele diz, né, a população, como diz, com leis que fossem propostas, que fossem reais. E você procura aí na história dele, política, você não vê nada. Né? Você não tem você só vê o enriquecimento dele, da família, a projeção dos imóveis, enfim, e tudo isso que a gente acompanha. Né? Então, eu, sinceramente, eu fico assim, porque toda vez que você vê o Bolsonaro fazer alguma coisa, falar alguma coisa, coisas seríssimas, gravíssimas, inconstitucionais, inclusive, né? E a gente fala assim, não, agora vai acontecer alguma coisa, agora ele vai cair, e você não vê o negócio evoluir. O negócio chega num certo ponto e ele regride, né? Por quê? Por quê? A Dilma caiu por tão menos, né? E comprovadamente inocente. A gente viu, né? E por que ele, com todas as medidas que ele faz, não acontece nada? Não é possível, né? Aonde que está a questão, né? A gente sabe que tudo que a gente passou, a gente sabe que toda a democracia como foi construída após ditadura, né? Nesses acordos que foram feitos, a Constituição é belíssima e tudo mais, mas ela tem muitas brechas, ela deixou culpados sem suas punições, né? E a gente vê repetindo a mesma história e de forma pior, porque hoje, naquela época a gente já tinha, assim como teve também no nazismo, né? Esse investimento na divulgação e nas mídias, né? Para que você faça o controle de massa através dessas questões. Mas hoje com a internet, isso é muito mais forte, né? Hoje quem não tem um telefone na mão, quem não tem um WhatsApp na mão, Facebook, né?
e fica aí à mercê disso tudo. Então, o que eu deixo aqui, na verdade, com essa fala, é que a gente, assim como esse coletivo faz, né, de educação, né, enfim, libertária acima de tudo, é a gente discutir sobre isso, evoluir sobre isso e começar a discutir soluções e não só causas e efeitos, né? O porquê, porque aconteceu assim, assim vai ser, e as projeções para o futuro. Mas e aí, serão essas projeções que tem que realmente haver, né? São essas. Será que se a gente não tiver um diálogo real, a gente conseguir movimentar a galera, conseguir movimentar a classe trabalhadora, conseguir movimentar a juventude, a sua maior parte, né? Para isso, para a discussão de uma real evolução democrática e, acima de tudo, igualitária, né, para a sociedade. Eu acho que esse que é o ponto. E é isso que a gente vem fazendo, e é isso que o coletivo vem fazendo. E isso é importantíssimo, a gente reativar esse tipo de comportamento, né? Comportamento questionador, comportamento que busca a mudança, né? Como já tivemos no passado. Falo isso também, como falei, da forma sindical, falo isso novamente, que os sindicatos estavam muito desacreditados, vivemos um período onde o sindicato foi muito omisso em muitas coisas, mas eu acho que nunca é tarde para a gente retornar ao ponto base e prosseguir com novas ideias e com questões diferentes para que a gente consiga evoluir, né? Então, eu deixo isso também como um diretor sindical dizendo que eu acredito muito no sindicalismo, eu acredito que esse pode ser o viés de transformação, porque também, obviamente, né, aliado à educação, aliado a uma educação verdadeira nesse sentido, né? No combate às fake news. E digo isso porque a classe trabalhadora é a classe que... Quem não é o trabalhador, né? É o ofício, é a questão que une também a grande parte da sociedade, obviamente, se não toda, né? Então, é isso que eu quero dizer. Parabenizo mais uma vez o coletivo, sempre trazendo ótimos assuntos. E esse, então, maravilhoso, porque a gente tem que discutir muito e muito sobre o nosso futuro e até para que a gente não repita né, uma escolha dessa tão abominável. É porque ele está eleito não por maioria de votos, mas por maioria de abstenções, né? E é isso. Obrigado pela palavra, gente. Obrigada, Thiago. Como sempre, preciso, né? Rascante, direto ao ponto, e colocando a questão sempre da educação, né? Porque, assim, quando a gente vê um ex-ministro, né, agora ex, falando que não precisa, não é necessário a sociologia, a antropologia, a filosofia, né, que ele não daria R$1, né, para o filho dele, se o filho dele quisesse, é esse cara que acha que o dinheiro público é dele e que não vai investir, não iria, no caso, investir em sociologia, filosofia e antropologia, que são disciplinas e são ciências justamente que pensam a sociedade. Ora, para que você vai pensar a sociedade se eu posso te manipular com fake news? Né? Então, eu não vou investir, eu vou tirar bolsa de iniciação científica, vou tirar bolsa de pesquisa. Agora, Thiago, quando você fala da pesquisa, a gente sabe que tem pesquisas e pesquisas, tem grupos e grupos de pesquisa. Então, se a pesquisa é necessária, a gente sabe disso, a pesquisa promove políticas públicas, né? Não sei o que está entrando aqui. Só um momentinho, gente. Hoje está dando um probleminha nesse Zoom que está uma beleza. Eu acho que foi alguma coisa aí dos hackers do Bolsonaro que viram na página. Menino, cadê o problema, gente? Então, essa questão da pesquisa, ela é importante porque ela que traz para a gente dados, né, números, né, a quantas anda o nosso país, enfim, as regiões, as populações, a diversidade populacional, e isso vem da pesquisa. Então, assim, é importante, mas a pesquisa séria, grupos de pesquisa que realmente queiram mudar e, principalmente, a gente atuar na educação de base. Eu acho que é muito importante a gente levantar essa bandeira, porque, assim, quando a gente trata a educação infantil como menor, né, como algo menor, e não dá importância devida, né, Val, para a educação infantil, eu acho que a gente precisa entender o verdadeiro papel da educação. Então, assim, não é educação básica ou superior, o erro já começa por aí.
é tudo educação. Agora, a gente precisa investir desde pequeno em educação política nas escolas. Só que quando a gente fala em educação política, a galera acha que é educação política partidária. Não, porque vai ensinar meu filho a ser comunista, vai ser socialista. Gente, educação política é você entender o que é uma Constituição, o que são direitos e deveres, né? O que você precisa saber para viver em sociedade. Simplesmente isso na educação infantil. No ensino fundamental 1 e 2, isso vai se aprimorando, quer dizer, você cria o hábito da leitura, né? Você cria realmente condições para que essas pessoas se emancipem, tenham uma consciência crítica, através de uma pedagogia crítica. Só que, infelizmente, a gente não tem isso. A gente tem casos pontuais de escolas aqui, escolas ali. A Kátia Mota, né, sindicalista também, Pedro II, né, do Colégio Pedro II. A gente sabe que o Colégio Pedro II é um ensino público, mas um ensino público diferenciado, né? É um ensino público diferenciado. Por quê? Porque desde pequeno você vem trabalhando todas essas questões. Só que simplesmente a gente não tem uma política de Estado que de fato faça esse tipo de ação, né? Como um todo. Então, quando o Tiago levanta essa questão, é muito importante porque a gente precisa que a educação popular, o que a gente defende, entre nas escolas, entre nos espaços formais de educação. O que é educação popular? Que a gente vai falar no dia 29, né? Na segunda-feira, no nosso último encontro. A educação popular é uma educação diferenciada que vai olhar para o sujeito e vai saber o nome dele, vai saber a história dele, vai saber a história da família dele, vai conversar com a família dele, não é só a escola isolada, sabe? Tirar os muros que a escola tem e que essa escola possa conversar com aquela comunidade onde aquela escola habita, né? Possa conversar com aquela localidade. Isso é educação popular. Aí sim a gente consegue construir projetos políticos pedagógicos literalmente politizados. Val. Oi, gente. Meu nome é Valéria. E, bom, eu não preparei nada assim para falar, mas a gente tem muita coisa para falar, né? Ainda mais, né, nessa situação, né, de governo. Mas vou começar falando que eu acho muito triste mesmo, coisas que eu vejo do tipo, as pessoas ainda estão indo para passeata a favor desse homem, gente. Um homem que está fazendo um montão de merda, um homem que aparece na televisão para falar um montão de besteira e as pessoas veem isso e ainda vão se veste, bota a blusa do Brasil, né, e vão para a rua fazer passeata. Aí ainda bota um montão de fotinha depois no Facebook. Eu não aguento isso, não. Isso eu acho que está sendo o terror, um montão de besteira que está sendo feita. O homem que fala que sente muito, né, mas não pode fazer nada quando uma pessoa morre. Olha só, gente. E a pessoa vai lá acompanhar ele. Então, eu penso que, assim, uma pessoa que a gente tem que seguir é uma pessoa que nos represente. Um homem que faz o que faz, ele não me representa de jeito nenhum. Um homem racista, homofóbico e um montão de outros mais, um montão de reticência nisso aí, ele me representa? Não me representa em nada, 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 nada. Então não tem condições de a gente falar que sei lá, nada dele, para mim, vem uma coisa de bom. Não tem nada que ele faça que tenha coisa de bom, né? E o que o Tiago estava falando, né, sobre ninguém fica mais, né? Gente, tá horrível isso. Entra uma pessoa para a saúde, sai. Fica um mês, 15 dias, sai. Educação não tem ninguém parando lá, gente. Por quê? Até na cultura o pessoal não quer mais ficar, porque eles veem que o negócio não tem uma coisa planejada, não tem nada certo. O último que saiu aí, não sei nem o nome dele, né? Que saiu aí, ele falou que por conta das coisas que estão cobrando dele. Olha só, a pessoa não tem nem tempo de entrar para ver o que está cobrando, já as coisas erradas que são feitas. Não estou dizendo que ele preste, não, porque já só seguir a linha desse homem já está errado. Mas
a pessoa não pode nem pensar. Eu acho que não vai ficar ninguém. Não vai ficar ninguém, porque já chega cheio de coisas para resolver do passado, do outro que saiu, que roubou pra caramba, que fez um montão de coisa errada. Não vai parar ninguém, né? Não vai ter, não tem como. Deixa eu ver mais o que eu estava pensando aqui, gente. Não sei, muita coisa. É isso, não sei mais o que falar. É muita coisa para falar mal dele, mas eu não sei mais o que. Ai, ai. Vamos passar, depois a gente fala mais um pouquinho, porque são muitas coisas para falar, né? A gente nem sabe o que falar mais. Mas você sabe por que isso aí entra toda hora, né? Uma dança das cadeiras. Como o Thiago falou, né, e a Marta também, não tem um governo, não tem política, não tem projeto. Tem direção. Quando você não tem uma direção, você não tem, não, eu vou chegar até aqui, né, o início, o meio e o fim de um projeto, a gente vai... Não tem, simplesmente eles são jogados ali e faz o que o seu mestre mandar. Se o seu mestre mandar, ele vai fazer. Se ele fugir um pouco daquilo, ele vai ser mandado embora. Funciona como uma empresa ali, sabe? É uma coisa assim, é muito terrível. É muito terrível. Então, assim, não tem projeto. Não tem projeto. É o Deus dará. Ele tem que fazer o que ele quer, né? O que ele quer, o que ele manda a favor da família dele, a favor dos deles. Então, não tem, realmente, não tem nada que ele planeje para a população. Porque ele, na verdade, ele não está servindo a família dele. Ele deveria servir ao povo. Mas ele não faz nada pelo povo. Né? Não tá direcionando nada para o povo. A questão da representatividade que você levanta também é muito importante, Valéria. A gente está lidando realmente, como você falou, né, um cara racista, machista, homofóbico, misógino, né, classista, fascista, né, completando o enredo. Ele é um cara que simplesmente ovaciona o nazismo, né? Vocês viram aquele discurso daquele aquele secretário de Cultura que saiu também, né, como vários. Quer dizer... com traços nazistas, né? Enfim. E aí, você vê também que ele não está sozinho, ele está financiado. Eu vou tirar teu microfone, Val, porque está chiando aqui, tá? Depois, se você quiser, ele está sendo financiado, novamente, o Brasil sendo financiado pelos Estados Unidos, né, em termos políticos. A gente viu isso em 64, está vendo isso agora, sendo financiado pelo Steve Bannon. Todo mundo sabe disso. Quem não sabe, procure saber. Então, o Steve Bannon tem um projeto muito bem consolidado para o Brasil, e o Bolsonaro é o fantoche na mão dele. E o Olavo de Carvalho, que já pulou fora, né, em Francisco, é o mero fantoche, como diz Gessé Souza. Sabe? O cara é um fantoche na mão entre Steve Bannon e o menino de recados, né? De Steve Bannon para Bolsonaro, né? Agora pulou do barco, mais um que pula. Então, assim, aí Moro, né? Toda aquela farsa do Moro, né? Porque é o ministro, nosso salvador da pátria, aí você volta contra ele, né? A máscara caiu, a casa caiu, aí os seguidores, né? Reacionários de Bolsonaro, não, agora Moro não presta mais. Ou seja, nenhum dali presta, queridas e queridos e queridas. Entendeu? A grande questão é essa. As pessoas falam também que ele é louco, né? Não, porque o Bolsonaro é louco, ele foi aposentado, afastado, expulso, sei lá, do exército, porque ele é maluco. Gente, não atribua a loucura à perversidade. Ele é um cara perverso, ele é um cara mau, ele é um cara fascista. Isso tudo que a gente já falou aqui. A loucura não é isso. Né? O Bruno está falando que ele é recalcado. Também acho, Bruno. Ele é um recalcado, literalmente. Né? Um cara que não se assume. Né? A gente sabe disso. Então, fala, Bruno. Fala aí, galera. Diga uma boa noite. Então, eu acho que ele é um recalcado porque... Quando ele faz qualquer coisa, ele sabe que tem qualquer pessoa que está no governo dele ou qualquer pessoa que vai falar mal dele tem muito mais estudo do que ele. E com certeza ele vai partir sempre para a ignorância, vai falar assim, não, tipo, a bola quadrada é minha, então sou eu que mando no jogo, a bola essa é minha, porque ele vai correr justamente para o autoritarismo. Esse é um tipo de gente recalcada. Todo mundo aqui sabe muito mais do que ele. Estudou, a gente sabe conjugar verbos, a gente sabe falar alguma coisa consciente, a gente sabe falar baixo, a gente sabe falar para todo mundo que a gente quer falar. Ele não sabe nem falar nem para os filhos dele,
ele não, enfim, sabe, ele é perverso, além de ser recalcado. Além de todas as coisas que ele já fez, ele sendo misógino. Enfim, eu tenho tanta coisa para falar desse governo. Seria um momento, sabe, de gritar. E todo dia quando eu acordo, eu falo fora Bolsonaro, porque eu vou o quê? Justamente amaciar minha garganta aqui. Então eu acordo da janela e falo assim, fora Bolsonaro! E aí é assim que a gente faz, entendeu? Porque a cada dia isso dá uma esperança. E a minha vontade é realmente ir para a rua. Eu tenho vontade de ir para a rua, mas eu sei que eu vou me expor. Estou expondo toda uma situação toda, eu sendo biólogo de formação e tudo mais, mas a gente precisa fazer com que esse cara saia. E é justamente isso, né? Ele foi eleito pelas abstenções. Quando você falou essa frase, é isso aí, né? Eu tenho um pai, eu vou falar enfim, sabe um exemplo, meu pai, ele é professor de português, né? Ele já deu aula no estado e tudo mais, ele tem todo tipo de informação e votou nele. Eu não chamo ele, sabe, de tananã, eu chamo ele de, desculpa o termo, sal no rabo, né? Porque tem o mesmo nome das palavras, porque ele, para mim, ele não representa nada, né? O inominável, né? Como tá no escrito aí. E aí, eu tinha falado pro meu pai, pai, não, sabe, que você não fosse, porque hoje ele é gado, arrependido. E eu nunca deixarei ele esquecer que ele é um gado arrependido. Entendeu? Não deixarei ele esquecer, porque essas pessoas precisam ser lembradas, e expostas, precisam ser expostas. E aí ele fala, porque eu não votei nisso, não votei naquilo, não quero entrar em discussão política, mas a gente cai na discussão política porque senão eu não vivo, senão a gente não vive. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, ele voltou lá e falou, mas é porque multa de 3 e pouco, pai. Multa de 3 e pouco. Isso não paga nem cerveja que você bebe aos montes aí. Era você ter ficado em casa. E eu falei pra ele que eu tenho vergonha dele. Não deveria ter falado isso, porque ele sempre vai ser meu pai. Sempre vou amá-lo. Mas isso, né, isso meio que vai te minando, porque você vê isso tudo que você sabia. Bolsonaro, desde quando ele foi um ser político, desde quando ele prezava isso, gente. Era só ver. Aí você vem com um discurso, as pessoas que votaram nele, porque eu queria que o PT saísse, todo mundo. Não é isso. Elas estavam expondo o que elas eram de verdade. Isso que o governo do Bolsonaro me fez perceber, que essas pessoas são de verdade. Ele me fez justamente saber que essas pessoas estavam muito próximas de mim, pessoas que andavam próximas de mim, pensam e querem me matar. Né? Então, assim, sendo preto, periférico, me descobrindo gay, sabe, atualmente. Então, é isso. Todas essas questões, sabe? Eu galguei um espaço que eu também, assim, não era para mim. Eu pude estar em locais, sabe, de pesquisa que não é para mim. Não me representa em nada. Eu busco isso. Eu busco o meu trabalho de divulgador científico, trabalho como planetários, justamente falar sobre diáspora africana, falar sobre isso. Eu ainda né, as minhas coordenadoras falam que eu não posso falar. Não fala sobre macumba, não, Bruno, dentro do planetário. Eu vou enegrecer isso aqui, porque eu quero que tenha sempre pretos aqui. Porque é a partir deles que eu sobrevivo. E eles comigo. Então, isso tudo é muito importante ser falado. Né? E esse governo não representa nada para mim. Esse governo nunca representou. E essas pessoas que estão lá, minha família, 70%, metade da minha família, um pouco a mais, votou no Bolsonaro. Eles não querem que eu viva. E é assim que a gente, né, tem que ficar fazendo. E hoje em dia, a gente tem que... Quando eu vi... Desculpa, Noélia, não estou falando muito. Mas quando eu vi o nome desse... Não é nada, pode falar. Sabe, desse Zoom, sabe? Esse Zoom chamado Inominável. Vamos chamar de Inominável. Eu acho que é o que todo mundo quer falar. Né? Todo mundo sente na pele, somatiza na pele as ansiedades, as questões todas que a gente está vivendo. Porque a gente não vê uma luz no fim do túnel. Eu não vejo uma luz no fim do túnel. Não vejo, mas eu não vejo. Isso me assusta. Eu sendo professor, sendo obrigado a trabalhar pelo Zoom também, dando aula, ficar 5 horas olhando para a cara de alunos que os pais votaram em Bolsonaro, que estão perguntando se eles podem não pagar a escola. Tem gente que ainda não recebeu, enfim, todas essas questões. E eu tendo que ser, sabe, o melhor professor online, não quero ser o melhor professor online, não, gente. Porque eu tenho minhas dificuldades, e as pessoas têm que pensar que eu, como um ser humano nesse país, eu não tenho todos os meus direitos.
Como é que eu vou ser um professor que vou ter ser o melhor professor online, vou ter essas questões? Então, perpassa todas as questões, que ainda questões basais, não foram faladas ainda no país, ainda não foram discutidas. E coronavírus no país, o Brasil não tem condições nem de ter nada, e muito menos uma pandemia, porque a gente só vai piorar tudo. E a pandemia não veio para vamos todos sair melhores. Eu não caio nessa balela. A gente vai sair com todos os problemas. Quem é preto vai ficar mais preto ainda, porque vai ser visto como preto. Quem é pobre vai morrer. Quem não é pobre vai tentar sobreviver. E é isso. Eu acho que tem que ser falado. E eu quero que isso mude. Lógico que eu quero que isso mude sempre. Mas eu acho que é importante também a gente esclarecer é isso. Quem é preto vai ficar mais preto, sabe, desigualdade social vai aumentar, as pessoas vão querer, né? Até porque rico no país, rico no Brasil, já era isolado socialmente, porque andava de helicóptero e tudo mais. Então, para os ricos, o que aconteceu, gente? O que aconteceu? E eu não estou me achando que eu estou de férias, porque eu estou trabalhando. Eu não vou receber férias da escola. Então tem todas essas questões. Enfim, eu estou falando um pouquinho de mim também, mas é muito bom. Eu quero que esse merda saia o mais rápido possível. Mas quem vai entrar? Deixa justamente essa pergunta para vocês, do o que está por vir se ele sair. É uma dúvida minha. Muito obrigado a todos, a todas. Enfim, estou muito feliz de estar aqui, fui muito feliz de ter falado. Eu estou com zero ansiedade agora, porque eu precisava ter falado. Muito obrigado a todos vocês. Arrasativo! Gente, é isso, Bruno, assim, é isso. As pessoas estão criando uma quimera, né, de porque pós-pandemia tudo vai melhorar. Gente, claro que a gente quer que melhore, que as pessoas tenham, né, consciência de classe, consciência de raça, consciência de gênero. Só que acontece que a gente não está trabalhando para isso, a gente não está adubando a terra para isso, né, para quando vier a colheita acontecer, não vai. Simplesmente, o Francisco botou aqui, né? Ele é psicopata. Eu não tenho minhas dúvidas, Francisco, se esse cara é psicopata mesmo, sabe? Eu acho que ele realmente é um cara conservador, como todo conservador está no armário, como todo conservador não dá limite aos filhos, mima os filhos podem tudo. E ele fala que não é mamata, mas ele botou a família inteira na política, né? Para também não fazer nada, porque quais são os projetos dos filhos a gente não sabe, eu nunca vi. Nem conheço, igual caviar, entendeu? E Bolsonaro, como o Thiago falou, quase 30 anos no poder e simplesmente nunca fez absolutamente nada, sabe? E aí, quando você fala, vamos enegrecer o planetário, é isso, a educação popular, ela está aí nesse momento, nessa atuação. Ou seja, eu vou levar uma perspectiva de que a gente pode, né, pobres, pretos e favelados ocuparem espaços na pesquisa, ocuparem espaços nos centros de pensamento, nos espaços de cultura, justamente Desculpa, justamente da territorialidade. Territorialidade é importante, dar espaço de fala. Espaço de fala, sim, tem que ter em todos os lugares, assim como a gente nunca teve, entendeu? Então eu acho importante. E só rapidinho, tem uma música do Criolo que ele fala: meninos mimados não podem gerir uma nação. E quando ele falava isso, ele já cantava, mas eu já sabia, enfim, porque eu nunca curti política, enfim, isso é uma coisa minha, mas assim, quando ele fala isso, e ele falou abertamente, é isso. A gente tem meninos mimados gerindo isso. E todos são autoritários, brancos, machistas, misóginos, e que, quando quiserem que a gente morra, a gente vai pro paredão. E acabou. E acabou. E aí, quando a Marta coloca aqui, né, no chat, quem é ruim vai ficar pior. E porque essas pessoas que você fala, Bruno, que estavam próximas a você, estavam próximas a mim, a Valéria, o Francisco, o Thiago, a Cátia, simplesmente elas só esperavam um momento acontecer para elas poderem se colocar, ou já se colocavam, e as pessoas achavam assim, igual a Regina Duarte, é brincadeira, né? Não, porque ele é muito brincalhão, mas ele não é racista, porque racismo não tem no Brasil, não existe. Nós somos todos iguais, miscigenados, né? Aí vem democracia racial junto com isso. E aí, voltando a essa questão que você levanta da escola, dessas malditas aulas, né? Remotas, é isso, você tem que se adaptar a uma estrutura que você não está acostumado, porque você não trabalha, né? Fundação Palmares, exatamente, né, Bruno?
tá? Um belo exemplo, né? A questão, voltando, né? A questão das aulas remotas. Então, você se acostuma da noite para o dia, você tem que colocar conteúdos, né, ali na cabeça das alunas, dos alunos, e simplesmente ficar, como você falou, 5 horas ligado no computador, e isso não é bom para a saúde. Não sei se as pessoas dessas escolas sabem, né, que não é bom. Não sei se as secretarias de educação sabem que não é bom você ficar mais de 2 horas, na verdade, por dia, né? Esse é o limite para você ficar na frente do computador, e você fica tendo que dar aula, tendo que readaptar conteúdo para aula virtual. Não existe isso, não existe aula virtual, isso é uma mentira. Inclusive, já falamos aqui por 2 ou 3 vezes nos nossos encontros, né? Nos nossos papo reto, porque assim, não existe, isso é uma mentira. O ano de 2020 não existe, o Enem tem que cancelar, porque não tem que acontecer Enem, não tem que acontecer prova do Enseja. Então, assim, e política, religião e futebol, Bruno, se discutem. A gente precisa acabar com esse mito de que a gente não deve discutir, porque onde a gente não discute é onde os mitos entram. Né? Onde você não discute, coloca o teu ponto de vista, a verdade, né? E o ponto de vista que eu falo aqui, eu não estou trabalhando com achismo, com opinião, estou trabalhando com argumentos, né? Então, vamos argumentar. Se você argumenta, você debate, você descobre uma coisa, você descobre outra, vai construindo o seu quebra-cabeça e vai fazendo com que as pessoas... e vai mudando de opinião. Teu pai mudou de opinião, não foi à toa. Tem dedo teu aí, entendeu? Com certeza, tem muito dedo meu, até porque eu falo com ele até hoje, a gente meio que se desentende por isso, e ele fala assim, não, desculpa, aí quando ele me pediu desculpa, gente, novamente entrando aqui na conversa, aí ele entrou aqui, aí ele chegou e falou assim, desculpa, Bruno, eu falei, tá, desculpa, mas você entendeu qual é a proposta desse cara? Porque não adianta vir com desculpa, porque desculpa, a gente se desculpa de tudo, mas a gente tem que melhorar. Eu acho isso, mas ele nunca deixaria de chamar de gado, de Bolsonaro, porque eu sempre falei isso. Mas assim, essa vai ser a nossa gestão. Nunca mais vou falar dele de outra forma. Seu gado, tem que aprender. Mas assim, é isso, entendeu? É você ser cerceado dentro de casa. Eu tinha, sabe, vários adesivos, sabe, lá na minha casa, Lula livre e tudo mais. Eu trabalho viajando. Aí eu fui viajar, quando eu voltei, meu pai e o namorado da minha irmã tinham tirado os adesivos. Os adesivos do meu quarto. Estavam na porta. E aí, isso foi abafado dentro de casa. Então, era como se eu não existisse no lugar onde eu chamo de casa. E o lar é onde eu preciso ter lugar de fala. Será que eu estava tendo lugar de fala dentro da minha casa? Será que eu estava tendo território dentro da minha casa? Eu não estava tendo território dentro da minha casa. Então, a gente tem que buscar os nossos. E se eu não correr pelos meus... acabou, entendeu? Então, assim, se o meu pai, que eu tenho que conviver, família, né? A gente não escolhe, né? E eu sou dessa máxima, que a gente tem pessoas que a gente pode escolher como familiares, sim, porque é isso, a gente tem parentes que não servem nem para mover nada. Mas, enfim, não é o caso do meu pai, só estou dando um exemplo de outro. Mas, assim, ele percebeu, ele hoje em dia, ele escuta o que eu falo. Mas minha irmã e o namorado dela estavam fazendo essas passeatas lá em Copacabana, fazendo essas coisas todas. E aí eu vejo, né, os meus 3 sobrinhos pretos que moram em Campo Grande, enfim, independente de onde morasse, mas são pretos. Eles são pobres, né? Eles têm uma condição agora, mas assim, eles não têm condições, eles não são pessoas ricas. Então eles vão ser vistos sempre como o quê? Preto, pobre, favelado. Vão ser associados a tudo que tá ruim. E aí quando eu falava pro meu pai, você votou num cara que vai matar os seus netos, ele ficava com aquela cara assim, porque eu falo essa frase, mas tem muita coisa incluída, tem muitos conceitos ali, tem muitas questões que nos apagam sempre. Então, isso tudo pulula pela nossa mente, isso tudo pulula, isso tudo fica indo, voltando, e a gente é obrigado a ver um tipo de, sabe, notícia que está sendo veiculada em TV que não é pra gente, não está falando diretamente para as pessoas que estão querendo saber. E aí, vou parafrasear só Maria Carolina de Jesus, não adianta falar de fome com alguém que não tem fome. Não adianta. Quem nunca sentiu fome nunca vai saber o que é você falar, tem um pão hoje ali. Não vai falar, não adianta falar, porque ficar em casa com uma casa de piscina e tudo mais. Não adianta.
Essa pessoa não consegue ficar num quadrado, porque tem 10 pessoas morando um em cima do outro, um em cima do outro. A pessoa vai sair? Vai sair. Porque eu sairia se eu morasse nessa situação. Entendeu? Então, assim, é se pôr no lugar e perceber que essas pessoas têm que ter um lugar de fala. Enfim, fora Bolsonaro. Com certeza. Francisco, querido. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? A imagem aqui. Se por acaso congelar, travar, vocês me avisem que eu tiro o vídeo. Tá? Para quem não me conhece, Francisco Verlange, né? Amigo da Noélia, professor da rede pública do Estado, e tem uma militância lá. Militante não é profissão, né? A gente fala sempre militante, mas enfim, a gente está aí militando na educação aí, lá no CIASM, lá no Centro de Estudos e Ações Solidárias de Amaré. Já deixo um convite aqui para todo mundo. Amanhã a gente vai fazer um debate sobre educação e racismo, também pelo Zoom, né? Com a generosa colaboração, né, da Noélia. A gente vai usar a conta aqui do coletivo, né, de educação. Agora, assim, a gente tem inúmeros motivos, né, para odiar esse miserável, né? Depois você bota aqui, Francisco, Vou colocar o link para as pessoas, né? Porque amanhã vai ser um debate bem bacana do NEPS. Aliás, tem sido todas as terças, viu? Tá. Os companheiros do NEPS, assim, tem fortalecido na luta, legal. Travou para mim, eu não ouvi o meio, só vi o final, mas tudo bem. Mas te elogiei o NEPS, elogiei a companheirada toda bacana. Pô, vou te falar, a gente refuta, abrindo um parênteses, a gente refuta com todas as energias e forças possíveis que a Terra não é plana, né? Mas a gente acredita em signo, né? Puta que pariu. Desculpa, puta que pariu, não vou falar mais puta que pariu, não. Mas a gente acredita em signos, né? Eu não acreditava em signos, cara. Eu nunca tive... Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Elia? Para mim tá falhando um pouquinho. Tá bom para vocês aí? Tá dando certinho? Tá? Então tá bom. Então é só para mim mesmo. Então eu vou tirar um pouquinho o vídeo para ver se não pesa. Mas isso é interessante que de uns anos para cá, acho que de repente a idade, a gente começou a acreditar em signos, né? Eu sou canceriano, né? Dizem por aí que, né, quem está sentado no trono, né, do zodíaco desde sábado são os cancerianos, né? Então, assim, como diz... O Sol entrou em câncer, desculpa falar aí, entrou em câncer, e aí chegou o drama. Botei aqui. Então, pô, Bruno, vou te falar, nós não somos dramáticos, na realidade nós somos hiperbólicos, né? Hipérbole é uma figura de linguagem, e aí, né, assim, por favor, a gente é hiperbólico, a gente não é dramático. Olha o drama, olha o Pô. Ainda inventa categoria, hein? É mole? Olha, não, o drama é tanto que ele inventa que é hiperbólico. A gente é hiperbólico, a gente não é, tá entendendo? Eu sou pisciano, tô na merda, enfim. Então, mas cara, a gente tem vários motivos para odiar, né, esse senhor, vários motivos, não faltam, né? Vários. Mas assim, e aqui eu não quero de forma alguma hierarquizar a dor, né? Porque são várias dores que a gente tem na sociedade brasileira, né? Por conta do racismo, por conta da questão de classe, por conta das questões de gênero. Mas assim, vou abrir aqui o vídeo, que é um dos motivos que tem feito a gente sofrer muito, né? Não sei se dá para enxergar, não está dando para enxergar. Deixa eu ver se acha que dá. Né? São um dos grandes motivos, eu acho, que aumenta o nosso ódio, né? Nossa raiva contra essa figura totalmente desumana que se apossou da cadeira da presidência. É impossível a gente chegar a um número de mais de 50 mil mortes no país e alguém se demonstrar tão insensível, tão
pouca coisa com tudo isso. E aí, Noélia, realmente eu concordo que de tantas questões complicadas que a figura desse senhor carrega, né, ele traz um pouquinho de psicopatia, assim, a gente não é da área de psicologia, mas ele, né, assim, é muita perversidade, é muita desumanidade para explicar isso diante de uma pessoa sã, normal. Então, assim, diante de todo o cenário que a gente está vendo, né, de destruição do Estado, de retirada de direitos, né, essa questão de tratar esse processo de crise sanitária, né, que a gente está vivendo por conta da pandemia, isso definitivamente confirmou qualquer hipótese que realmente é um ser profundamente desumano. É desumano e não há como concordar com nenhuma prática desse. Assim. A gente fica assim, muito assustado como é que a figura do Bolsonaro, simbolicamente, conseguiu despertar o pior da sociedade brasileira, né? Conseguiu potencializar o que de pior já existia, já estava por aí, só que não encontrava voz, né? E ele, de alguma forma, ele conseguiu, né? Conseguiu reunir todas essas energias dessas almas cebosas que estavam espalhadas por aí e potencializar isso da pior forma, né? Porque o que a gente vê realmente anterior a uma série de debates que a gente possa eventualmente estar fazendo aqui, mas como é que a gente lida com uma pessoa que não carrega valores básicos de sociabilidade, né? De empatia pela dor do outro, de solidariedade, de humanidade. Como é que alguém está o tempo todo desqualificando a dor do outro? Então, assim, isso para mim, dentre tantas questões que tem cansado e gastado um pouquinho do pacote de créditos da nossa saúde mental, essa tem sido, né, e o pior, né, assim, ele continua ainda de forma insana, reivindicando o fim da flexibilização. E a gente está muito ferrado, né? Eu ia falar fudido, mas não vou falar fudido, não. A gente está muito ferrado aqui no estado do Rio, né? Porque é uma praga em esfera federal, em esfera estadual, né? Que é o Auschwitz, e em esfera municipal, né? Outro também, que se elegeu dizendo que ia cuidar das pessoas, não sei que pessoas são essas, e a gente hoje, né, no estado do Rio, no município, a gente vive um cenário desastroso também, né? Não muito, né? São 3 fascistas que se assemelham às práticas do fascismo, mas essa questão da desumanidade, de não sentir em si a dor do outro, isso para mim, cara, assim, a gente acaba meio que separando as pessoas, né? Uma pessoa muito humana, né? Uma pessoa muito solidária, e tem aquelas pessoas que não, assim, porra, tô nem aí, irmão, tem que dar tiro na cabecinha mesmo, tem que estar com o caveirão dando porrada, matando todo mundo mesmo, né? Em plena pandemia, a gente tem as operações policiais acontecendo nas favelas do Rio, e assim, não é só a esfera federal, né? Mas estadual e municipal também tem ferrado com a gente. Então, essa questão da desumanidade, de como ele tem tratado a dor daqueles parentes que estão perdendo os seus, isso para mim, puta que pariu. A gente tem muita coisa para falar mal desse desgraçado, né? É tanta coisa. Só a gente pegar as frases deles, vão lembrando aí algumas frases que esse homem colocou, né? Não só agora, né? Mas desde lá da Maria do Rosário, né? Quando ele falou do você não merece ser estuprada, né? Nem para isso você serve, né? Quando ele fala do Ustra, isso é muito sério, né? Eu peguei algumas frases que no final a gente pode... Que ele usava o dinheiro público para comer gente, né? Exatamente, exatamente.
Não sou coveiro, né? Recentemente foi uma das pérolas, e daí, né? Pela memória do general Ustra, né? Quando ele votou a favor do impeachment da Dilma, né? Somos um país cristão, não existe essa de historinha de Estado laico, não. Né? Então, para ele, o Estado não é laico, o Estado só tem uma visão que é cristã. Passou disso, a gente manda queimar. Então, a gente Não, tem e aquela visto. frase dele, que ele fala, eu sou a Constituição. Essa, nossa. Eu sou a Constituição, quer dizer, ele é o próprio retrato da autocracia, né? Então, assim, como justamente porque ele não tem nenhum argumento. Né? Desculpa, porque ele não tem argumentos. Ele é recalcado, porque ele sabe que qualquer pessoa que tenha estudado vai passar ele muito rápido num qualquer argumento, porque ele não tem. Então ele manda, ele mata. É isso. Desculpa, ver. Falhou um pouquinho, Bruno. Acho que tá muito perto. Então, assim, a fraquejada, né, quando ele fala, a Catinha tá calada, hein, Kátia? Tá aí? Não existe Estado laico, a fraque... Ah, maravilha! Fala aí com a gente. O filho começa a ficar assim meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Quer dizer, isso abriu margem, né? Não sei se vocês lembram dessa frase, abriu margem assim para pelo menos 2 casos de assassinato dentro da família, né? Então, o adolescente morreu queimado e o outro, um menino de 6 anos, eu lembro disso, marcou muito também, queimado pela própria mãe, né? Esse adolescente pelo padrasto. E o outro, menino de 6 anos, apanhou tanto que ele faleceu, né? De tanto apanhar do padrasto. Então, assim, é muito sério, né? O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Quem não lembra desse lá no Hebraica, né? Não fazem nada, acho que nem para procriadores servem mais. Não aceitaria ser operado por um médico cotista. Arão merece ser estuprada, que eu já falei. Morreram poucos, a PM tinha que ter matado 1.000, quando o massacre no Carandiru, né? Todo mundo sabe, enfim, virou filme. E aí a gente entra nessa questão, né? Quem está governando esse país, né? Um cara que quer a cloroquina a qualquer custo, mexe a cloroquina aí, manda comprar a cloroquina dos Estados Unidos e você não sabe, não tem eficácia comprovada, não tem pesquisas sobre isso, né? É uma doença que começa dos ricos e vem para os pobres, então eles estão muito bem, eles se curam, e a classe trabalhadora pobre, né? É até redundante falar isso, mas é que está ali, né, padecendo. E, Bruno, eu vou te falar, quando você fala da questão do ele não sabe falar, ele não sabe conjugar verbo, seria o de menos. Para a gente seria o de menos, porque tem muita gente dita semi-analfabeta para a educação formal, que tem uma politização enorme, né? Que é como você mesmo falou, né? Você mesmo falou de a Carolina Maria de Jesus. Só quem passou fome sabe o que é passar fome, né? Só quem perdeu sua casa debaixo de uma chuva ou debaixo de um incêndio sabe o que é isso, ficar desabrigado. Só quem mora na rua é que sabe. Então, assim, muita gente dita iletrada tem muito mais condições de estar ali do que ele, né? Porque não é o título que vai dizer, mas é a vivência, a humanização dessa pessoa, né? A empatia que ela tem, a capacidade de viver em sociedade. Eu penso muito isso, sabe? Foi só no ímpeto de falar, mas eu de fato falei errado, até porque o importante é que você seja, sabe, entendido, da forma que você tiver que ser entendido. Então, com certeza, mas quando eu falo é que ler-se com um cargo de presidente, você precisa ser uma pessoa letrada e tudo mais. Mas, enfim, a gente sabe que não é, até porque todos importam, enfim, tipo, principalmente no processo, sabe, de educação popular e tudo mais. Então a gente tem vários tipos de fala, que elas são falas do lugar de fala das pessoas e que a gente tem que respeitar. Então, desculpa por essa colocação. Foi uma colocação mais do ímpeto da fala do que por questão mesmo, tá? Não sim, quero... Tranquilo. Catinha, e você? Tem algumas frases ainda que eu acho importante a gente dizer, até pelo momento que a gente está passando. Tem uma frase que ele falou aqui no programa Pânico, né, da Rádio Jovem Pan, em 2016, que ele falou assim: o erro da ditadura foi torturar e não matar.
Você vê, né? O cara com uma declaração dessa, ele já deveria ter sido punido há muito tempo, né? Até pela constitucional, né? Ele tem uma que ele fala assim, ó, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura. Você sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Quer dizer, ele disse isso em 99. Olha só, né? Quer dizer, as declarações dele já são bem antigas, né? Tem uma que ele fala assim, ó, através do voto você não vai mudar nada nesse país. Nada. Absolutamente nada. Só vai mudar, infelizmente, se um dia nós partirmos para uma guerra civil aqui dentro e fazendo o trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. O cara falou isso em 1999. E ele, o que ele está fazendo hoje dentro do governo, nada mais é que tentar promover essa guerra civil. Né? Você vê com a liberação das armas, né? Que esse negócio todo, essa questão toda que ele vem dizendo, né? São atos, né? Essa polarização, essa questão do Supremo, né? Onde eles, enfim, da Câmara, tudo que eles vêm fazendo é incitação à guerra civil. Nada que ele já não tenha dito lá atrás. Né? Então, quer dizer, a gente diz, na verdade, que ele não tem projeto, mas o projeto dele é muito bem consolidado. E ele já vem difundindo esse projeto há muito tempo. Né? Até com a declaração que ele deu, como a Noélia mesmo falou, né? Lá do Ustra, né? Que foi quando ele deu sim lá para o impeachment da Dilma. Né? Então, quer dizer, é um projeto muito bem consolidado que ele vem colocando em prática e cada dia de forma mais ferrenha. Né? Dentro dessa perspectiva, não dá, como também a Bruna falou, né? Não dá para dizer que foram enganados, né? Ali ninguém foi enganado, né? Votaram sabendo que eles estavam votando, né? Porque tem aquele tiozão que sempre pede a ditadura, não tem? Aquele vizinho, tinha que votar a ditadura. Quem não conhece um assim, né? Não, porque a ditadura tinha ordem, né? Tinha, sim, tinha muita ordem, né? Um roubo monumental, né? A dívida externa só aumentou. Né? Enfim, a tal da corrupção, né? Aumentou muito mais nesse momento, mas isso é uma ordem de tortura, é o que mais tinha. O Bruno colocou, exatamente, ordem de tortura, né? Porque você não tinha nem condições de falar, você não podia sair de casa, né, sem saber se ia voltar, porque realmente você não sabia se ia voltar. Se for ver a história, realmente, o português nem pisava na África, os próprios negros que entregavam os escravos. O Bruno, bem lembrado, foi nesse mesmo encontro lá na Hebraica, aqui no Rio de Janeiro. Foi um encontro, assim, realmente. Mas você tem um ex-ministro da Educação que fala que odeia a palavra indígena, somos todos povo brasileiro, né? Então você já começa por aí. Catinha, você quer falar alguma coisa? Boa noite, gente. Olá. Até porque no começo eu estava fazendo umas coisinhas aqui, eu estava acompanhando, porque assim, né, fica companhia de trabalho aqui. Mas a questão é o seguinte, eu nesse momento, eu tenho pensado muito em relação à pandemia. Eu tive Covid, né? Passei muito mal, a Noélia sabe, me deu muito apoio moral e tal, mas eu fico pensando muito que assim, eu felizmente tenho uma casa, tenho um emprego público que me garante uma renda, e mesmo assim foi muito sofrido, eu me senti muito abandonada porque não tinha para onde correr mesmo. Não ia para o hospital público aqui, que estava com gente dormindo lá na porta há 4 dias numa cadeira, né? O que eu ia fazer lá? Eu falei, não, eu prefiro morrer em casa então, porque pelo menos vou morrer confortável, porque ficar 4 dias numa cadeira não tem condições, né? Então, foi um momento que para mim assim, foi um divisor de águas. Agora que eu estou bem, de saúde, né? Para mim, eu não consigo, não tem um dia que eu não pense nas pessoas, que eu não pense em todo mundo que está por aí sofrendo, que está por aí entubado, ou tá em casa sozinho, sofrendo, porque nesse momento, assim, acho que não tem tragédia maior do ponto de vista humanitário do que o que está acontecendo nesse país, né? E realmente, assim, eu estava acompanhando muito alguns grupos de militância que eu conheço, pessoal que tem militância no Alemão, na Formiga, né, em Quilombo, e a gente fazendo e vendo os corres dessas pessoas, né, as pessoas se virando para todos os lados, dando jeito, sabe, de tudo, e a gente tentando viabilizar alguma coisa através do sindicato, porque o sindicato
felizmente, o sindicato em que eu milito, ele tem uma política para movimentos sociais, e a gente criou isso num congresso, e tem um fundo para isso, e desde que começou essa pandemia, toda semana a gente se reúne para analisar pedidos de empreendimentos, atitudes coletivas, né? O nosso norte é pessoal que independente, tá? Nada ligado a ONG, partido, nada disso. Tem que ser corre independente mesmo, que não tem para onde correr. E são muitos pedidos. E, assim, é de cortar o coração imaginar tudo que as pessoas estão passando nesse momento, né? Porque, infelizmente, a gente está com um país desgovernado. Quer dizer, eu como sou anarquista, né? Eu não sou muito fã de governo, realmente, não. Eu acho que a minha perspectiva é outra. Mas eu acho que é o sistema que está vigendo, né? E que não está funcionando. Não está funcionando em nada para as pessoas. Assim, praticamente um esquadrão da morte que está instalado lá em Brasília, né? Assistindo as pessoas morrerem, sofrerem, passar fome. Não só a gente, como bicho também, cresceu muito o abandono de animais, as pessoas não têm condições de manter, os bichos estão morrendo também por aí. É muita tristeza, entendeu? Então, assim, isso tudo, para mim, é um painel que não consegue sair da minha cabeça. Agora, do ponto de vista político, né, na minha perspectiva anarquista, o que eu vejo, infelizmente, é que a gente ainda está muito arraigada na cultura do salvador da pátria, para o bem e para o mal. E, infelizmente, o que eu estou vendo já as pessoas já procurando qual vai ser o próximo salvador da pátria, né? Quando, na verdade, a gente precisava entender que, como os meninos do alemão falam, é nós por nós. A gente tem que aprender a se organizar. E eu tenho visto, né, essa organização, por exemplo, grupos de várias favelas se unindo e fazendo os corres coletivos e tal. É claro que isso aí é uma gota num oceano enorme, mas isso me dá um pouco de esperança, né? Claro que eu sei que passada essa pandemia não vai ter. Hoje mesmo eu estava vendo um post de uma loja como é que é? Uma loja estrangeira com o símbolo do vírus da Covid, com produtos, né, de grife, máscaras e não sei o quê, sabe? Então, assim, é claro que não vai mudar tudo, mas o que a gente pode fazer para mudar, acho que a gente tem que fazer, porque o que eu tenho visto é que tem grupos se organizando, grupos que estão batalhando, e que, passado isso, vai ficar essa experiência de que o nós por nós tem que se ampliar mesmo, sabe? Não dá para ficar esperando o salvador da pátria, não. Não dá para ficar esperando que vá mudar no voto. Que acho que a única coisa a primeira parte da fala do Bolsonaro, acho que foi a única coisa que ele falou que é certo. Não vai mudar nada no voto. Se voto mudasse, já era proibido há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa avaliar bem o que fazer, porque, infelizmente, nosso povo está morrendo. A míngua, ao abandono, e isso é muito triste. Verdade, Kátia. Kátia vai estar com a gente na segunda-feira falando sobre pedagogia libertária, né? Pedagogia anarquista. Então, já de antemão te agradecer por estar com a gente hoje, por estar com a gente na segunda também. Tá, Catinha? Catinha passou maus lençóis aí, a gente acompanhou de perto, foi bem complicado, mas é aquilo, né? Ela tinha opção, né? E aquela pessoa que realmente não tem, né? Você vê que os hospitais lotados, o Crivella, né, o prefeito do Rio, Marta do Rio Grande do Sul, por isso que eu estou pontuando essa questão, né? Ele falou assim, eu estou muito feliz porque não tem mais fila nos hospitais, está tudo muito tranquilo. Tem um hospital de campanha que nem foi levantado. Tem um hospital de campanha que está só no papel e o dinheiro já foi depositado há anos, há muito tempo, entendeu? E o dinheiro desapareceu. Então já começa por aí, sabe? A podridão, quando a Kátia levanta essa questão da Covid sendo objeto de propaganda de marca, sabe? Quando você vê a reabertura dos shoppings, os shoppings lotados, que pessoas são essas? Que necessidade é essa de compra, né?
Que necessidade é? Não, eu tenho que ir à praia, eu tenho que fazer exercício físico na rua. Fala, Kátia. Só para você ter uma ideia, por exemplo, eu moro aqui na Ilha do Governador, né? A Ilha do Governador é um bairro que tem muita coisa de militar, tem muito militar aposentado, essas coisas, né? Então tem uma galera bem reaça. Esse tempo todo, o comércio todo estava aberto, funcionando. Não tinha, tudo, loja de peça de carro, mecânica, tudo funcionando. As pessoas mantendo seus negócios funcionando. Aqui na minha rua tem todo dia. Entra e sai, aglomeração, festinha, entendeu? Aqui na ilha é uma coisa assim absurda, tá tudo funcionando o tempo inteiro. E eu tinha tomando todos os cuidados do mundo, saindo só para o essencial, mesmo assim consegui, me contaminei. Por quê? Porque em volta as pessoas estão se lixando, entendeu? Uma dessas saídas em que eu tive de a farmácia no Cacuia, que é um bairro aqui da ilha, né? Tudo funcionando e eu do lado de fora aguardando, do meu lado um senhor sem máscara, fumando, jogando fumaça na minha cara. Eu fui, abanei o rosto. Aí ele começou a me xingar, dizer que eu era maconheira, que eu estava toda estragada e que ia me dar voz de prisão. Se continuar de frescura comigo, vou te dar voz de prisão. Eu falei, então tá, vamos lá então, que o senhor vai ter que provar que eu sou maconheira. O senhor vai ter que provar tudo isso que o senhor está falando. Mas assim, só para você ver o nível, né, do fascismo, do microfascismo, né, que está disseminado na sociedade, né? Então, assim, aqui na minha rua, por exemplo, eu sofro com o microfascismo das pessoas. Até tiro pro alto e aqui na minha porta para me assustar, entendeu? Porque são pessoas que agora estão se sentindo autorizadas a fazer qualquer coisa, sabe? Barulho a hora que quer, brincadeira em obra domingo à tarde. Eu não posso reclamar, porque se eu reclamar eu sou ameaçada, entendeu? Então o microfascismo, o que eu achei que foi muito, muito ruim também em relação a esse governo, foi que cresceu esse microfascismo do dia a dia, do cotidiano, do vizinho, entendeu? Das pessoas que querem de qualquer maneira, te agredir. Isso aí, infelizmente, eu outro dia estava vendo uma live sobre fascismo, necropolítica e tal, né, com o Silvio Galo, e ele fala isso, que ele achava que o pior de tudo isso, desse governo, e de tudo isso que está acontecendo, é o microfascismo diário, que é o sujeito que acha que está autorizado a sair por aí assediando, xingando, ameaçando, fazendo o que quer e o que bem entende, né? E isso, para quem é mulher e vive sozinha como eu, que vivo com meus 2 filhos, crio os meus 2 filhos sozinha, né? Sempre batalhei sozinha, era uma coisa que eu já sentia, mas que agora está muito, muito forte, muito pesado. E aí, Kátia, abre margem, até a Marta colocou, né? Quem quiser vir para o Brasil fazer sexo com uma mulher, fique à vontade. Isso abre margem para o aumento da violência doméstica, né? Que a gente falou, inclusive, sobre isso num dos nossos encontros, dos Papo Reto, que tem aumentado, assim, enormemente, 50% em São Paulo, 40% no Rio de Janeiro durante a pandemia, violência doméstica. A LGBTQI-fobia tem aumentado enormemente. Então, assim, eles realmente estão autorizados a fazer isso. Não estão se sentindo só, né? Eles estão autorizados, sabe? O Bruno está colocando todos os preconceitos de base que fundaram esse país vieram à tona atualmente. E é isso. Porque estavam ali enrustidos naquele tipo que a gente ria, que nem fala, maluco. E não é maluco. Exatamente. Ele era um cara fascista, um cara reacionário que só estava esperando alguém que o representasse. Fala, Kátia. Exatamente. E pra gente que é mulher, né, é aquela história. Ou é puta, ou é louca, ou é a megera do bairro, ou é mal amada. Outro dia, um maluco que já tentou incendiar, inclusive, a minha casa, só pra você ter uma ideia, porque... enfim, eu tô dando uma problemática. Eu coloquei, para você ver como a coisa tá, eu tive que colocar câmera na minha porta. Porque é o mínimo de segurança que eu posso ter, entendeu? Mínimo. Para pelo menos tentar segurar essas pessoas de se acharem autorizadas a fazer tudo. Aí quando eu botei a câmera, um dos malucos aqui que me enche o saco,
ficou 20 minutos em frente à câmera, me dando o dedo do meio e me falando um monte de coisa, me chamando de mal amada, que não sei o quê, sabe? É muito, assim, muito horrível isso tudo, porque é uma opressão que a gente vive, sabe? Eu tô dentro da minha casa e, assim, as pessoas... tô oprimida. E ainda mais agora na pandemia, que eu não posso sair, porque antes, quando começava as coisas aqui, eu pegava minha bolsa e ia pra rua. Mas eu não vou fazer isso agora, entendeu? Então, assim, despertou não, acho que potencializou nessas pessoas o pior que tem na humanidade. Agora, você imagina uma pessoa ficar 20 minutos parada numa câmera, dando dedos, xingando, a troco de quê, né? Se sente realmente muito confortável nisso que está fazendo, né? Misógino toda a vida, machista inclusive. Gente, a gente está chegando ao final do nosso encontro de hoje. Queria saber se alguém tem mais alguma coisa para falar mal dele, alguma questão a ser colocada, e agradecer de antemão, né, vocês que estiveram aqui, Martim aí do Rio Grande do Sul com a gente, muito bacana. Sinta-se à vontade para estar com a gente mais vezes, quantas vezes você puder e quiser, tá? Vai ser muito bacana. Se você puder estar quinta e segunda, que são os nossos 2 últimos, né? E em breve a gente vai estar com outros projetos aí, tá bom? Tiago, companheiro de sempre, CPL, Val, Francisco, que está sempre na soma, Catinha, né? Segunda-feira vai estar com a gente falando sobre pedagogia libertária. Bruno, querido, que está sempre aí também, sempre que ele pode. E não esqueçam, amanhã, gente, não esqueçam o NEPS EASMO, então tá com esse encontro, Racismo e Educação, bem bacana, às 20 horas. O Francisco colocou o link ali do Zoom, tá? E vocês podem entrar, o mesmo de hoje, na verdade, a gente só tem um link, tá bom? Questões, colocações, tem mais alguma coisa? Não? Só dizer, fora Bolsonaro! Vamos gritar um fora, né? Abre o microfone aí, Bruno. Val, Thiago. Gente, além de dizer fora Bolsonaro, eu também quero dizer que a gente tem que lembrar que ele serve a gente, né? Ele recebe para servir a gente. Então, se a gente não quer ele lá, a gente tem que lutar para isso, né? A gente não quer as coisas que ele faz, né? Não quer as loucuras dele, a gente tem que lutar, né? Assim, no momento a gente não está podendo ir para a rua, não, mas daqui a pouquinho, né? A gente vai voltar a mostrar para ele que a gente não quer ele, não quer. Literalmente, não queremos. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bozo! Fora Bozo! Fora sal no rabo, fora! Pessoal, muito obrigada pela acolhida, foi maravilhoso participar com vocês e aprender, né, porque sempre acrescenta muito com pessoas que têm uma luta tão grande assim como vocês têm, então muito obrigada. A gente que agradece, Martinha, muito obrigada mesmo, tá? Então, lembrando, quinta-feira, 25 de junho, Fascismo e Religiões, 19 horas. Segunda-feira, o último Papo Reto, dia 29, 19 horas, Pedagogias Libertárias e Educação Popular, tá certo? Um abraço a todas e todos e a gente segue nessa luta com resistência e punhos ao ar. Valeu, galera. Boa noite. Ótimo estar aqui também. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, gente. Prazer. Valeu. Prazer.